Parte 3, o éter de luz. 9, o éter de luz e o sol. Nos capítulos sobre o éter de vida, aprendemos algo sobre o que Max Randall designou como o éter solar incolor e o fluido solar, e notamos que este fluido solar era visível à visão etérica sob vários estados ou condições, como uma espécie de chuva de força cósmica que se precipita através do baço etérico para adquirir uma cor rosa no plexo solar. Aprendemos ainda que esse fluido solar era magnético e, como tal, era percebido pelos sentidos etéricos e, embora designado como um éter solar, é estudado em conexão com o éter de vida em vez de o ser com o éter de luz, porque o éter de vida é a avenida particular através da qual ele é especializado. Como magnetismo, ele pertence ao espectro escuro que existe abaixo e acima da faixa normal de luz visível para o olho humano. Nas criaturas de sangue frio e no reino vegetal, o éter solar mostra-se incolor e frio aos sentidos etéricos. Podemos traçar um paralelo com essa condição se pegarmos em nossas mãos um ímã de ferro comum. Esse ímã terá um polo norte e um sul, ou um polo positivo e um negativo, e atrairá limalhas de ferro, embora normalmente não possamos ver luz sem sentir qualquer sensação emanadas do ímã. O ferro é frio e escuro, a despeito de seu campo magnético que é tão facilmente demonstrado. Somente quando o éter de luz está atuando conjuntamente com o éter de vida, temos a manifestação do magnetismo biológico e do binômio vida-fogo das criaturas de sangue quente. As cores associadas às atividades do éter de vida, como observamos, são aquelas que partem do ultravioleta ao infravermelho e outros raios que ainda não são familiares ao público leigo. Porém, a percepção dessas forças e cores representa alguma coisa a mais. Quando o estudante ocultista começa a estudar o éter de luz, ele penetra no campo da luz, do calor e da cor, que são perceptíveis aos sentidos normais, porque os assim chamados 5 sentidos são os dons das forças que trabalham através do polo negativo deste éter. Podemos dizer, além disso, que o éter de luz é a fortaleza do cérebro-mente, porque ele é o assento de toda a percepção sensorial, tanto interna quanto abaixo e acima do âmbito dos órgãos dos sentidos. A percepção extrasensorial pertence a esse éter no seu mais alto alcance, onde atua sobre o éter refletor e com o qual se interage. As forças que trabalham ao longo do polo negativo do éter de luz são as que vitalizam e, no início, criam os órgãos dos sentidos, especialmente o olho, dando-lhes o poder de responder e identificar diferentes graus de vibrações, bem como de classificá-los em conformidade com os efeitos produzidos no ego percepção. O sistema nervoso é o seu campo essencial de atividade. Sabemos que os nervos são, na realidade, parte do mecanismo sensorial do cérebro, o qual é feito da mesma matéria cinzenta como os nervos, e a nova biologia sabe que impulsos elétricos percorrem o cérebro e os nervos.
As vibrações situadas na faixa de 16 a 32 mil por segundo são identificadas pelo ego como som. Estas são vibrações no ar. Entretanto, há o supersom, vibrações supersônicas, que é audível também nos sentidos etéricos. Há uma classe de vibrações que o ego identifica como sensibilidade, calor e frio, suave e áspero, etc. Outras, como a visão, o olfato, o tato e assim por diante. Todas são simplesmente variações de vibrações identificadas pelo ego, cuja velocidade produz as diferentes sensações distribuídas para os cinco sentidos ou espécies de receptores. Também há órgãos de recepção interna, receptores que informam ao ego coisas tais como peso, sensação de peso, calor, sensação de calor, equilíbrio, sensação de equilíbrio, o relacionamento entre as várias partes do corpo, sentido proprioceptivo, essencialmente um sentido muscular, ao passo que o sentido de proximidade, como o que é desenvolvido pelas pessoas cegas, proporciona a sensação de algo que está perto e que não pode ser visto ou sentido. A proximidade de um objeto ou uma presença invisível a tal ponto que o sentido e proximidade diminuem gradualmente e entra no âmbito de percepção extrasensorial. Todas as percepções sensoriais são propriedades do polo negativo do éter de luz, conhecidas pela ciência oculta. É de interesse especial para o estudante esotérico saber que a ciência moderna finalmente localizou o sentido de calor num conjunto especial de nervos centralizados no próprio órgão espinhal, o qual emite longos filamentos, nervos, à região da pele, principalmente ao redor do meio do corpo. As nádegas e as costas são mais sensíveis à temperatura. O centro controlador do calor do corpo foi assinalado na área cerebral do cerebelo ou medula oblongada, onde os ocultistas dizem arder a chama da vida. E esse polo negativo do éter de luz que trabalha juntamente com o éter de vida na produção de seres viventes com uma ampla gama de percepções sensoriais, ou seja, consciência física e etérica. O tálamo, um órgão pequeno perto do centro da cabeça e em frente à glândula pineal, julga-se ser o cérebro original ou primitivo, onde os instintos primitivos residem. Enquanto que a grande massa do cérebro é o assento da consciência sensorial ou da percepção, o corpo pituitário está bem abaixo e mais adiante do tálamo. Talvez sejam estes os assentos das mentes conscientes e subconscientes definidos pela moderna psicologia analítica. A assim chamada mente subconsciente da psicologia moderna atualmente inclui o que o cientista ocultista designa como mente superconsciente e como as forças que operam no éter refletor. Porque a faixa do éter de luz é definida em termos de espectro solar, porque todos os sentidos humanos evoluíram num sistema dominado pelo nosso Sol, cuja maioria de seus raios situam-se neste âmbito particular do infravermelho ao ultravioleta. A ciência, até pouco tempo atrás, nada tinha a dizer aos ocultistas sobre as atividades dos polos positivos e negativos do éter de luz.
O que o ocultista viu com a extensão da visão não pode ser explicado em termos de ciência acadêmica. Entretanto, a situação mudou. Uma correlação agora é possível e também explicável, pois a teoria de quantum de Planck é digna de confiança. De acordo com essa teoria, a unidade básica da radiação é o quantum, um feixe de energia chamado fóton, que é criado continuamente no espaço livre pelas colisões de pósitrons e elétrons, e são também liberados do interior do átomo quando mudanças eletrônicas ocorrem. Nenhuma lei foi ainda descoberta para demonstrar como ou quando essas centelhas de energia são criadas ou passíveis de serem criadas. Há um princípio de incerteza na física. A radiação é composta de unidades individuais conhecidas como quanta. Quando existe uma quantidade suficiente destas partículas, elas organizam-se em modelos de ondas. Cada modelo possui um comprimento de onda, Rowling. Assim, a luz é tanto partícula, no sentido de quanta ou feixe de energia, quanto é ondas. Ambas são visíveis como tais à visão etérica. Podemos compreender isto melhor se imaginarmos que umas poucas gotas de água não podem formar uma onda. Porém, quando há milhões de gotas de água, a onda se torna possível porque apresentaram-se condições certas. Porém, notemos também que cada unidade fóton é, ao mesmo tempo, partícula e onda. Vale a pena notar, diz Rowling, que quanto mais curto seja um comprimento de onda, mais energizada se torna o quanta individual, fótons. Daí a razão pela qual os raios gama, raios X e mesmo a luz ultravioleta são destrutivos ao tecido animal, ao passo que as ondas de rádio são inofensivas. Ele continua. Um ponto também interessante para considerar é que, da vasta faixa de comprimento de ondas, desde as ondas do rádio até aos raios gama, somente uma faixa estreita de 400 milionésimos a 800 milionésimos de 1 centímetro pode ser detectado pelos sentidos humanos. Ele explica, e isso, contudo, não é um acidente, porque esta é a faixa correta da qual a maior radiação solar é emitida. É certo que o Sol emite alguns raios ultravioletas e mesmo raio-x, porém a atmosfera da Terra absorve fortemente essas radiações destrutivas, evitando assim que atinjam o solo. Por isso, vê-se a razão pela qual as criaturas na Terra não tiveram a oportunidade de desenvolver sentidos receptivos a estes comprimentos de ondas. Entretanto, os ocultistas podem e fazem desenvolver sentidos receptivos a estes e outros comprimentos de ondas por meio das forças que operam no polo negativo do éter de luz, mas é o aspecto científico da própria luz que é mais facilmente observado pelo ocultista científico que está ainda no começo de seu desenvolvimento. Toda percepção sensorial pertence ao aspecto negativo ou passivo do éter de luz. Rowling continua dizendo que, mais do que outros raios,
O raio infravioleta é o que mais atinge o solo devido às gotículas de água no ar, não vapor, que se absorve mais a luz visível do que o infravermelho. Este raio não afeta o olho humano. Evidentemente, seria uma grande vantagem possuir olhos sensíveis aos raios infravermelhos, como na verdade eu suspeito que os pássaros possuam. Tal explicação nos levaria mais além, até a elucidação da espantosa visão que os pássaros parecem possuir. Os astrônomos dizem que o nosso Sol é uma estrela amarela ou cor laranja, da classe conhecida como laranja ou anões amarelos, estando entre as mais instáveis das estrelas. Portanto, a luz solar não é realmente branca, mas matizada de amarelo ou dourado. O éter de luz é também descrito pelo cientista como dourado ou amarelo e, tal como a luz solar, possui uma faixa completa de cores que é visível à vista comum como cor ou como luz, mas visível à vista etérica como vibração e como pontos faiscantes de energia.